Fala, gente ousada! E aí, como é que você tá, hein? Eu espero que por aí tudo esteja maravilhosamente bem. Tá começando aqui a 10ª edição do Gente Ousada Podcast, Dona D. Isso mesmo, 10º episódio de Casa Nova. De Casa Nova, pois é, a gente tá aqui, ó, a partir de hoje, a partir de agora, nos estúdios da Rede Contábil. Tá aqui aparecendo na tela, é a nossa nova parceira, né? São os nossos novos parceiros, a Rede Contábil, certo? E claro, a gente quer agradecer aqui ao Tiagão por ter aberto as portas, né, da empresa dele, porque a gente está aqui, ó, no escritório da Rede Contábil, né, em Caruaru, certo? E recebi aqui também a Dona D, né, que é bonitão lá de casa, é host e rosto do Gente Ousada Podcast. Seja muito bem-vinda, Dona D. Obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, e você aí, ó, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Tá? Se inscreva agora, não deixa para depois não, é agora. E também ativa aí o balagundango do canal, né? Que é o sininho, certo? E hoje a gente recebe um lutador, Dona D, tá? Isso eu falo em duplo sentido mesmo, porque o camarada é do jiu-jitsu e também é um lutador na vida, né? E a gente recebe hoje o fundador da Rede Contábil, o Thiago Moura. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Vamos lá combater esse papo bem legal aqui. Pois é, e aí, na verdade, não é nem a gente tá recebendo ele, né? Ele tá recebendo a gente numa estrutura assim extraordinária. Você já percebe a diferença do áudio dessa entrevista para as entrevistas anteriores. Você já percebe uma melhoria assim extraordinária da qualidade de vídeo também para as entrevistas anteriores, né? A gente, eu que venho do rádio e sempre prezei pela qualidade, né? E confesso para você que eu me sentia muito mal, né, com a qualidade de áudio que a gente tinha, com a qualidade de vídeo que a gente tinha. Eu sempre prezo pela qualidade e entregar o melhor para os meus clientes, né? E agora, com as portas abertas aqui da Rede Contábil, cara, eu tô assim no céu realmente. Entende? No céu realmente, né? E para quem ainda não conhece a Rede Contábil, a Dona D, que é das exatas também, assim como o Tiagão, né? Vou falar aqui um pouco da Rede Contábil para você, né? A Rede Contábil está aqui em Caruaru, mas atende você independente de onde você estiver no planeta Terra. E isso não é exagero meu, essa é a realidade, tá? E já são 150 empresas que confiam totalmente na Rede Contábil. Tá? Mas o que a Rede Contábil faz? Ela abre a sua empresa, tá? Você não precisa... Você chega aqui na Rede Contábil, liga para a Rede Contábil, tá aqui, ó, 2161-7966, o DDD 81, tá apenas com a vontade de abrir a sua empresa. Fala, Thiago, eu tenho vontade de abrir a minha empresa, o que eu preciso? Ele vai fazer uma consultoria com você para ver se realmente você precisa abrir um CNPJ grande, ou se não precisa abrir um CNPJ tão grande assim, se você precisa começar pelo MEI, ou se ainda não é o tempo de você abrir um CNPJ, mesmo que seja MEI, né? Se você precisa aí continuar pelo menos um tempo com trabalhando assim do seu CPF, né? Ah, Joalson, mas eu já tenho aí a minha empresa, eu já tenho um MEI, por exemplo, né? Eu já tenho um Simples, ou seja, qualquer modelo de CNPJ que você tem hoje, mas você acha que tem a necessidade de fazer uma migração, né, para um modelo de negócio maior, entre em contato aqui também com a Rede Contábil, tá? E falar aqui também de uma coisa recorrente, né, que é a gestão tributária, trabalhista, fiscal, tá? Tudo isso a Rede Contábil faz, tá aqui na tela, né? O site da Rede Contábil, redecontabilbrasil.com.br, 2161-7966. E falar aqui também do meu queridíssimo Dr. Álvaro Alves, meu dentista aí há mais de 6 anos, não só meu dentista, né, Dona D? Meu dentista também, da família, né? Dentista da família. A gente sai levando todo mundo. Todo mundo que a gente encontra pela frente. Eu digo uma coisa, viu? Eu confio cegamente
no profissionalismo do Dr. Álvaro, tá? Inclusive a gente vai trazer aqui depois, novamente, né? Novamente, porque muita coisa boa já aconteceu por lá no consultório dele, a estrutura tá cada vez melhor, né? Ele também se especializa sempre, então tá atendendo mais procedimentos, certo? E o consultório do Dr. Álvaro Alves fica na rua Barão de Caruaru, certo? E você pode segui-lo aqui, ó. Tem um link aqui para você seguir, arroba Álvaro Alves Dentista, Álvaro Alves Dentista, e o telefone também está aparecendo na tela. Dr. Álvaro Alves, o dentista top de Pernambuco. Vamos lá, começar aqui agora com o Tiagão, né? Falar da história. Aí é assim que eu carinhosamente chamo ele. Eu não sei como levar uma bronca ainda, né? Desde quando eu conheci que chamo ele de Tiagão. Ei, Tiagão, né? Pois é, a gente vai falar aqui, ó, né, do presente da Rede Contábil, vai falar da história do Tiagão, porque por trás de um balcão de empresa sempre tem uma pessoa. Exatamente. Sempre tem um ser humano. Que é quem define de fato o futuro do CNPJ. Não é verdade? Por trás do CNPJ sempre tem um batalhador, um ser humano ali, né? Então, mais uma vez, Thiago, seja muito bem-vindo ao Gente Ousada Podcast, tá? Obrigado por confiar no nosso potencial também, né? Por abrir as portas pra gente, certo? Vamos lá. Quem é o Tiagão? Quem é o Tiago Moura? Sou Tiago, pai de 2 filhos, o Miguel e o Kaique, esposo de Rayane, e contador. Trabalho com contabilidade há aproximadamente 10 anos. 10 anos. E há cerca de 6 anos eu decidi abrir o meu negócio, e há 2 anos a gente de fato mudou para cá, que foi quando o mercado de fato enxergou a Rede Contábil. Antes era muito aquele processo de maturação, de ganhar networking, de fazer os primeiros clientes, e de 2 anos para cá a gente acelerou muito o nosso crescimento. 2 anos para cá foram 150 clientes. É quase um novo cliente por semana. Exato. É mais do que um cliente por semana. Exato. Um novo cliente por semana. A gente tem uma média hoje de mais de 5 clientes mês. Mais de 5 clientes por mês. Olha aí. Tá vendo que bacana? Já são 150 clientes. Né? Mas você está falando aqui do início da Rede Contábil. Né? A Rede Contábil tem 4 anos, você falou? 6. 6 anos. 6 anos. E está crescendo de forma extraordinária há 2 anos. Exato. Aí tem uma história para frente aí, daqui 5 anos, pretende ter quantos clientes? 5 mil clientes. 5 mil clientes. Esse é o nosso objetivo, que em 5 anos a gente tenha 5 mil clientes na base. Se você conseguir 5 mil clientes em menos tempo, você vai ficar com raiva? De jeito nenhum, estou trabalhando para isso. Trabalhando forte para isso. Muito bem, 6 anos de Rede Contábil. Mas sua vida nem sempre foi Rede Contábil. Eu estou falando de empreendedorismo. Não. Como foi que começou o empreendedorismo na tua vida? A minha primeira tentativa foi... Eu não vim de uma família de empreendedores. Meu pai e minha mãe... Meu pai comprava e vendia carro. É considerado empreendedor, mas ele nunca teve um negócio em si. Aberto no CNPJ, né? Ele comprava, vendia, a gente sobrevivia daquilo. Depois passou a ser servidor público, assim como minha mãe durante toda a vida foi professora do estado. E aí... Aos 17, 18 anos eu tentei abrir meu primeiro negócio, foi um delivery de bebidas. Delivery de bebidas. Então... Mas por que bebidas? Porque eu senti a necessidade de, quando você estivesse numa festa, no happy hour em casa, com a sua família, que normalmente acaba a bebida e a gente quer mais. E aí não pode dirigir porque bebeu, não... Dependendo da hora vai estar tudo fechado, e a gente montou esse delivery 24 horas para só ligar e a gente entregar. Então, é uma oportunidade de negócio, né? Exato. Na necessidade da pessoa. Lá na cidade que eu morava, em Gravatá. Foi o primeiro delivery, mas não foi o que sobreviveu até hoje. E aí, por falta de gestão, eu comprava muito produto de um, quando acabava do outro, o dinheiro que eu tinha para comprar desse outro estava investido nesse que eu comprei muito. Eita! E aí eu ficava sem produto, os clientes ligavam e eu não tinha como entregar, E como eu entregava? Por não ter moto, ser muito novo, não tinha capital para comprar moto, eu deixava o celular ligado e conversei com o mototáxi. Todas as vezes que eu precisasse, ele trabalhava 24 horas, todas as vezes que eu precisava eu ligava para ele, ele me buscava em casa, eu pegava o produto, ia na casa do cliente, voltava para casa, voltava a dormir. Esperava tocar e assim eu fui fazendo.
Só que por falta da gestão, de aprender como comprar, não comprar muito de um produto, supondo que eu vendesse 10 produtos por semana, eu comprava às vezes 30. Então ia demorar 3 semanas para aquele dinheiro que eu investi no produto voltar. O seu erro maior foi ter comprado, tipo, além do que você vendia. Esse foi um erro que você deixou bem claro aqui. Mas teve um outro erro, tipo, eu comprei, eu vejo cerveja, eu vendo uísque, eu vendo vinho. Você chegou em um momento que você estava comprando mais um produto, tipo vinho, porque eu gosto de vinho e tem que ter mais vinho. Não, o erro foi gestão de estoque. Gestão de estoque. Comprava muito de um produto, ele ficava parado. E ele ficava parado sem ter a demanda suficiente para que tivesse um giro mínimo e eu tivesse rentabilizando isso. Porque basicamente assim, imagina que eu compro a prazo, que eu compro à vista e vendo a prazo. Eu só vendo um produto, esse copo. Esse copo me custa R$10 e eu vendo por 20. Eu pago à vista, comprei de Joalisson, toma R$10, Joalisson. Vendi, eu só vou receber com 30 dias. Eu não tenho mais dinheiro. Onde é que eu vou pegar mais R$10 para comprar outro copo? Isso. Então eu tenho que esperar os 30 dias. Era basicamente isso que acontecia comigo. Eu comprava tudo de um produto só. Quando o outro acabava, eu não tinha capital suficiente para fazer o pedido daquele produto. Porque eu tinha investido todo o meu capital nesse produto. Então o que eu digo? Se você comprar mais vezes pedidos menores, você faz o seu estoque girar e nunca fica sem dinheiro. E aí aquele famoso, só aparecia boleto para eu pagar. Boleto. Eu sabia para onde o dinheiro estava indo. Exato. Né? Mas a é só falta de gestão de estoque. Giro de estoque. E foi o primeiro bicho que apareceu para mim no empreendedorismo, foi gestão de estoque. Gestão de estoque. Aí você... Durou quanto tempo esse teu delivery? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas como você descobriu, tipo assim, eita, quebrei. Porque empreendedor é cabeça dura. Né? Ele não dá o braço a torcer. Exato. Mesmo estando falido há anos. Foi quando eu fui crescendo, né? Por ser o único desse segmento e as pessoas gostavam da comodidade de receber. E aí depois eu fui implementando o petisco. Então eu já levava o kitzinho da festa pronto para a pessoa. Só que começou a vir muito pedido. E é aquilo que eu digo, se você não tem uma gestão de estoque, uma gestão financeira, vender mais pode ser o teu fim. E foi o que aconteceu. Eu comecei a vender mais e o dinheiro faltou. Porque eu não comprava bem, porque eu não tinha um fluxo de caixa saudável. Foi um bom problema, mas por falta de gerência, né? Então acabou quebrando. Você teve mais negócios antes de vir para a rede? Tive. Eu montei uma marca de roupa chamada Eólica. E mais uma vez, o estoque se apresentou para mim como um grande problema. Porque quem compra roupa, quem fabrica terceirizado, sabe o que eu estou falando. Que eu também não procurei muitos fornecedores, eu fiquei dependendo do primeiro que me apareceu. Tipo, eu não fiz pesquisa de preço, guerra de preço, concorrência, não vi se eles me entregavam pedidos mínimos menores. Então, quando eu comprava uma peça com uma estampa, eu tinha que comprar 60. 60 camisas com a mesma estampa. Exato. E eu tinha um ciclo de amizade. Vamos dizer que eu tivesse 100 amigos. Se eu vendesse as 60 por 100 amigos, se fosse para uma festa, ia ficar estranho. Rapaz, todo mundo fardado. E aí eu vendia 20 camisas para os amigos, e aí depois eles perguntavam, e aí, outra peça? E aí eu voltava a pedir um novo pedido. Com 40 sobrando lá. Exato. E ficava sobrando esse estoque. E eu não fiz um marketing bem efetivo para gerar demanda além dos meus amigos. Depois eu não fiz a pesquisa de mercado, eu não fiz pesquisa de fornecedor e o estoque foi se apresentando um problema, porque eu fui ficando com o dinheiro parado novamente. E aí nesse meio tempo foi quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, gostei, e aí disse, não, eu vou abrir mão da eólica e vou focar na contabilidade. Mas essa questão, essa história de contabilidade na tua vida, começou por quê? Cara, começou assim, eu fazia Universidade Federal de Engenharia em Recife. Certo. E aí teve greve, a gente passou 8 a 9 meses de greve. E meu pai estava com um projeto e eu voltei para casa do meu pai para ajudar ele com esse projeto. E ele disse, você pode voltar, tem uma condição, tem que estudar. Aí eu comecei a fazer administração na Maurício Nassau em Caruaru, aqui em Caruaru. Chegando lá, conheci a minha esposa e ela me convenceu a migrar
administração para contabilidade. Você conseguiu terminar o curso não, de administração? Não, o curso de contabilidade e administração, os 2 anos são juntos, a mesma sala. Eu só fiz migrar a nomenclatura do curso, mas ficava na mesma sala. E aí fiz essa migração. E aí comecei a trabalhar com contabilidade, salvo engano, em 2013, início de 2013. O que mulher não faz na cabeça do homem, né? Exatamente. Influencia, né? Você trocou só o nome do curso, porque os 2 anos são juntos, né? Exato. Aí os 2 anos posteriores já estava ali na contabilidade. Exatamente. E você morava em Gravatar e vinha estudar aqui. Exatamente, todos os dias. E essa questão de contabilidade lá, começou em Gravatar, começou aqui, como é que foi? Meu pai tinha um amigo, Luiz Prequer, ele tem um escritório de contabilidade há mais de 40 anos em Gravatar. E eu bati na porta do amigo do meu pai, disse, me dá uma oportunidade, se eu quiser não precisa nem me pagar o salário, deixa eu aprender. E aí ele começou me pagando um salário bem básico, acho que era o mínimo na época, não sei se era 700, 600 reais, algo do tipo. E eu comecei a aprender. E dentro da contabilidade existem alguns regimes tributários bem complexos, simples, real, presumido e medo. E a maioria dos contadores tem medo do lucro real. Lucro real. E eu desavisado. Mas por que a maioria, como você falou, né, tem medo desse lucro real? Porque para o contador existem 2 grandes riscos. As multas por não informações das declarações acessórias. O contador é multado. Isso. Certo? Então, se o contador deixa de enviar uma informação para o governo, mesmo que por falta da disponibilização do documento por parte do empresário, o contador ele recebe uma multa e aí depende de como o contrato de prestação de serviço é feito, o empresário assume a multa, tranquilo. E o segundo é o risco tributário. Empresas de lucro real são empresas que normalmente faturam muito bem, acima de 1 milhão mês. Imagina tu errar 1% sobre 1 milhão. Aí vai ser aí... vai ser aí... 10% da gente teria aí 100 mil. Isso, vai ser 10 mil reais. 1%, 10 mil reais. Então, a gente conhece casos de pessoas que foram parar no lucro real sem esperar. Porque comprava sem planejamento e quando menos esperou, tinha que mudar de regime. Exato. E aí, é esse o grande medo. Mas se você tem um conhecimento mínimo, viável para você trabalhar com lucro real, é bem tranquilo. E aí, desavisado, o meu mentor, que foi a primeira pessoa que me ensinou contabilidade, 90% do que eu sei veio dela. Ela disse, Thiago, tem uma empresa aqui para fazer, quer aprender? E eu, acho que eu tinha 22 anos. Na época eu disse, meu Deus, oportunidade, claro, sabe? Aquele vigor de moleque. Você já tinha uma base que precisava criar network, né? Exato. E já entendia um pouco o poder que o network tem, né? Porque você sofreu... no seu segundo negócio por falta de network. Exato, porque não tinha quem procurar para me ensinar o que devia ser feito. Não, eu falo assim no sentido tipo de vender além da quantidade de amigados que você tinha. Né? Faltou o network. Exato. Né? E aí, depois de ter quebrado a cara 2 vezes, você, poxa, peraí, eu preciso de pelo menos que o network me ensine a chegar onde... E aí eu comecei a aprender lucro real. E aí passei 2 anos nessa empresa de Luiz Prequer, onde o Ivan me ensinou tudo e aprendi a fazer lucro real. Consequentemente, sabendo fazer a mais complexa, todas as outras se tornaram mais simples. E aí, eu passei 2 anos lá em Luiz Prequer quando eu tomei a decisão de ou eu fico sendo funcionário do melhor escritório da cidade pequena, ou eu vou tentar ser funcionário de uma empresa grande em uma cidade grande. Possivelmente já vislumbrando a possibilidade de ter uma carga de conhecimento maior para abrir o meu escritório. E aí conversei com o Luiz e pedi demissão. E aí vim para cá. Só que antes de pedir demissão, eu criei no LinkedIn um grupo, coloquei todos os contadores da cidade que eu queria vir morar, que era Caruaru, e perguntei se alguém tinha uma vaga. Quando alguém disse que tinha uma vaga, eu mandei meu currículo, participei do processo seletivo e fui aprovado. Você mandou esse currículo e criou esse grupo no LinkedIn em que ano? 2014, 15, algo do tipo.
foi migrando de 14 para 15. Uhum. E aí criei, o ADSC fez a entrevista, eu fui aprovado na TIM Contabilidade, que é de Adilson, e aí comecei a trabalhar lá. A grande mudança de Gravatá para Caruaru foi, eu perdi cerca de 40% do meu salário, mas ciente disso, um passo atrás para dar 10 na frente. E também eu fazia empresas de lucro real lá, que faturavam até 1 milhão por mês. 1 milhão. E aqui eu vim trabalhar com empresas que faturavam cerca de 20 milhões mês. Então, mais responsabilidade, mais atenção, network maiores com empresários, porque eu tinha contato direto com esses empresários, com distribuidoras e supermercados. Então foi aí que eu comecei a, de fato, entender mais sobre contabilidade, além do que eu tinha aprendido lá em Luiz Prequer. Olha aí, maravilha. E aí, você passou quanto tempo nessa... contabilidade? Isso. Passei mais 2 anos. 2 anos. Foi de 2015 para início de 2015 até o final de 2017. Uhum. Aí, de lá, você abriu a rede. Isso, aí eu abri a rede, eu atendendo, eu fazendo a contabilidade, eu fazendo visita para prospectar cliente, eu fazendo basicamente tudo. E aí minha esposa também formada em contabilidade, me ajudando bastante nessa questão operacional. E eu saía para vender, só que nesse meio tempo a gente ganhou nosso primeiro filho. Então eu tinha pedido demissão do emprego, minha esposa pediu demissão, a gente ia ser pai, e chegou a notícia que a gente ia ser pai do Kaique também, que tem menos de 1 ano e 6 meses de diferença. Menos de 1 ano e 6 meses de diferença. Os 2 filhos, exato. E aí a gente foi pego nessas surpresas na vida. E eu achando que na casa dos meus pais era pouco, 1 ano e 8 meses para cada filho. Lá eles tiveram 3, né? E é 1 ano e 8 meses para cada filho. É. Então, e aqui um tempo menor ainda. 2 sustos. 2 sustos. 1 ano e 6 meses para cada um. Os melhores sustos na minha vida. Os melhores sustos. Porque filho realmente é bênção, né? E a gente ama assim incondicionalmente. Eu falo isso entendendo você, sei como você se sente, porque eu também sou pai. Né? E o meu vai fazer 7 anos agora, dia 20. Né? E é realmente extraordinário ser pai. E aí, cara, você abriu a rede contábil, tem mais sócios além de você? Isso. De 2017 até final de 2020, mais ou menos, não, 2019, início de 2020, era só eu. E aí, 2 anos pra cá, eu decidi, cara, se eu quero ir longe, eu preciso estar bem acompanhado. E aí chamei meus 3 sócios atuais, que é o Adriano. Adriano veio da TIM Contabilidade, de onde eu trabalhei, do meu network. Chamei a Aline, veio da TIM Contabilidade através do tempo que eu trabalhei lá. E o Jonas, que eu conheci através de um amigo, que era para fazer o que eu fazia. E me liberar o tempo para ir captar cliente, montar estratégia e pensar no crescimento do negócio. É o cara que coloca o cliente para dentro. Exato. O Jonas. E aí hoje eu não faço mais a parte operacional, quem faz são meus sócios, que cuidam da parte operacional. Hoje eu faço a gestão de crescimento do nosso escritório. Escritório. Olha aí, rapaz. É por isso que daqui 5 anos ou menos a rede contábil vai ter mais de 5 mil clientes. Trabalhando forte. Porque, como você falou, né? Se eu quero ir rápido, eu vou sozinho. Exato. Mas se eu quero ir longe, eu vou bem acompanhado. É uma frase assim extraordinária. Cadê? A gente sempre usa, né? Exato. Eu acredito que se a gente quer multiplicar, a gente precisa fazer a operação inversa, que é dividir. Porque eu até falo isso muito nos meus stories, no meu perfil de Instagram. Eu me deparo muito com empresários que têm dificuldade de delegar. E aí ficam presos na operação, ficam presos sem poder fazer outra coisa. Ou com aquele sentimento de perca. Se eu delegar, ele vai saber fazer e não vai precisar de mim. Cara, você só vai para um lugar novo se tem quem faça o que você faz. Exatamente. Se você abre mão de tudo que você faz. Para entrar algo nessa mão, tem que abrir, tirar o que tem e botar outra coisa. Você tem que abrir mão do bom para que o melhor chegue. Exato. E aí você confia para delegar? Não. Você delega para confiar. Porque para você ganhar a confiança de alguém, ela tem que te provar que merece essa confiança. E ela só vai te provar se você der a oportunidade a ela, de ela mostrar que deve ser confiada ou não. Então você delega pequenas tarefas, vai ensinando,
vai moldando e aí vai delegando mais tarefas. E isso vai sobrando tempo. E é o que eu fiz bem com meus sócios. Hoje eles, por exemplo, eu passei 1 ano e meio morando fora e eles tocando o negócio. Dos últimos 2 anos, 1 ano e meio eu passei morando fora. E a nossa empresa sem parar de crescer, eles tocando tudo e eu fazendo a parte de gestão da empresa e crescimento da empresa. Você falou que morou fora, você morou onde? Na Irlanda. Na Irlanda. Aí a Irlanda é um país que a AD fica... É apaixonada pela Irlanda, né? Ela fica olhando direto no Instagram da Irlanda, a aurora boreal e tal. Mas, segundo a história que a gente ouviu aqui, né, dos bastidores, lá não tem sol não, viu? É frio. Como que é lá? Você morou 1 ano lá? Só entrando aqui em outro assunto, tá? Depois a gente volta para Muita chuva, todos os dias chove. A chuva é o sol deles, então eles não usam guarda-sol, deixam molhar o cabelo, botam um sobretudo, que é o sobretudo é impermeável, chegam no trabalho, tiram o sobretudo e trabalham. É tipo vida normal. E aqui quando chove a gente para tudo. E o sol, velho. Eu sinto muita falta do sol. Sabe de você acordar 8 da manhã, aí no sábado, no domingo, quando acordavam às 10, 11 horas da manhã e... Cadê o sol? Cadê o sol? Brasil, socorro! E aí... sentia muita falta disso e do calor. A maior temperatura que eu peguei lá em 1 ano e meio foram 20 graus. 20 graus. Aqui, 20 graus, todo mundo tá pelando de frio. Tá, que frio, meu Deus. Então, a maior temperatura que você pegou lá foi 20 graus. Isso. E na chuva. Na chuva. Mas tu foi morar lá pra ter experiência pessoal ou pra aprender alguma coisa pra trazer pra empresa? As duas coisas. Eu trabalho com alguns segmentos dentro do escritório. O principal segmento que a gente atua é profissionais de tecnologia. Dentro desse segmento, a gente atua muito forte para profissionais de tecnologia que exportam serviços para o exterior. Então, existe muita comunicação em inglês. Eu conseguia entender o que qualquer pessoa falava em inglês, mas eu não conseguia falar, né? Reproduzir. Porque eu pensava em português, tentava traduzir para depois falar. E aí eu não sei dizer exatamente o que era, mas tipo, um pouco de vergonha, um pouco de falta de prática, um pouco de medo de falar alguma coisa errada e terminar machucando a pessoa. E eu não conseguia. Então, um primeiro motivo foi para aprender inglês. De tabela, meus filhos aprenderam. Minha esposa começou a estudar inglês. Segundo, seria a validação do meu diploma para no futuro eu abrir uma sede da empresa fora do país. Então, eu fiz a validação do diploma e aprendi inglês. Olha aí, então quer dizer que você quer abrir uma filial em breve Se Deus quiser. na Irlanda? Irlanda. Olha aí, rapaz, que maravilha. Agora voltando aqui, falando de hoje, você falou, inclusive você citou aqui algumas empresas, alguns setores, na verdade, né? Alguns nichos. Isso. Que vocês são especializados. Cara, no mundo tem de tudo que é de nicho que você imaginar, mas a Rede Contábil é especialista em 6. E dentro desses 6 tem os subnichos. Né? E quais são esses 6? Cara, hoje a gente atua muito forte, profissionais de tecnologia, quase 90% da nossa base de clientes. A gente atende o setor têxtil, e aí dentro do setor têxtil a gente tem atacadista de tecidos, tem indústria, que aí pode ser a confecção, tem serviços, que é a facção, que você só costura para um terceiro. Terceiriza, né? É o terceirizado, né? Exato. E também tem o comércio de varejo, né? Então a gente já tem alguns subnichos. A gente atende postos de combustível, a gente atende farmácias, a gente atende médicos. A nossa base de médicos é muito grande. E a gente tem uma pequena parcela de condomínios. Condomínio. Mas por que você escolheu também atender os condomínios? O que é que tem de especial no condomínio? Uma das coisas que a pandemia me ensinou é que o meu antigo patrão, Adilson da Tem Contabilidade, ele só atende um nicho específico. Um nicho? Exato. É supermercado e distribuidor de alimentos. Então ele é considerado um dos melhores do Brasil nesse tipo de segmento. Só que ele deu sorte de, durante a pandemia, ele ter escolhido um nicho vital. Vital. Que todo mundo tem fome o dia todo. Exato.
Mas se não tivesse sido uma pandemia, tivesse sido outra coisa que tivesse afetado o mercado dele, ele tinha quebrado. Então o que eu fiz? Procurei. Como eu decidi abrir aqui a sede e chamar meus sócios no início da pandemia, metade da pandemia, início para metade. A questão dos sócios, né? Isso. Que a empresa tem 6 anos, né? E o sócio tem 2 anos dentro. Exato. E aí, como eu queria crescer, eu disse, eu tenho que crescer para onde o mercado está me mostrando. Então, durante a pandemia, tecnologia, falou muito forte. Profissionais de saúde como médicos, aí inclui farmácia. E olha que se a gente parar para ver, são nichos também fundamentais para a sociedade. Isso, sim. Essenciais, né? Como foi a palavra do momento. E aí eu não quis escolher um nicho e focar só nele, porque ele é essencial hoje e pode não ser amanhã. Então a gente escolheu algum... E condomínio, por que condomínio? Pode ter o que for, vai existir um prédio com condomínio e os moradores. Então vai ter lá o trabalho a ser feito. Eu procurei focar em nichos específicos e essenciais para a humanidade, para que eu consiga passar pelas crises de maneira saudável. Por exemplo, eu tenho... Passar pelas crises crescendo. Exato, foi o que aconteceu com a gente. Eu tenho alguns clientes que são mais próximos do tempo antes dos meus sócios, que são de restaurantes. Foram muito afetados durante a pandemia. Se eu tivesse só restaurante, eu teria quebrado. Então eu procurei focar em nichos que me tragam uma tranquilidade em relação a possíveis crises que a gente venha passar. Eu posso não estar preparado para todas, mas para todas que eu já vivi, eu estou. Só se vir algo muito diferente do que a gente viveu. Tô entendendo. Mas independente das crises, as pessoas vão continuar se vestindo, por mais que menos, se alimentando, precisando de tecnologia cada vez mais, né? De farmácia também, de médico, as pessoas nunca vão parar de precisar, né? De combustível, nem que seja para fazer uma troca de óleo. Exato, mas por exemplo, combustível a gente passou pela greve dos caminhoneiros há algum tempo. Foi com um curto espaço de tempo, mas afetou bastante o mercado. Isso. E foi por isso que eu falei também, nem que seja para uma troca de óleo. Exatamente. Então, veja que cada nicho que a gente escolheu, eles passam por dificuldades. Mas só que quando um está em dificuldade, os outros se sobressaem. Por exemplo, pandemia, parou de vender combustível. As pessoas estavam mais em casa, condomínio. As pessoas usavam mais tecnologia para se comunicar. Então, um falhou, mas os outros potencializaram. Foi esse tipo de balança que eu tentei fazer ao decidir. Nessa área é igual investidor, né? Eu acompanho muito o Thiago Nigro, o Grupo Primo e você, idem, né? E a gente percebe ali a questão de investimentos dele. Diversificar. Aí diversificou o investimento. Da mesma forma que você, por mais que não tanto, né? Porque isso facilita o seu trabalho e deixa você melhor. Sim. Né? Isso faz com que você se torne melhor no que está fazendo. São seis essenciais que vão levar a tua empresa muito longe. Pelo menos é a minha visão, né? Eu vejo assim um potencial extraordinário, né? E acredito, cara, que em 5 anos 5 mil clientes são pouco, viu? Para o potencial que você tem junto com a sua equipe, né? E eu percebo que você não tem medo de colocar mais sócios se for necessário. Não, de maneira alguma. Já estou analisando a possibilidade. Porque eu vejo que dividir é necessário para crescer. E não tem como crescer sem dividir. Porque imagina que a gente contrata um estagiário, constrói a carreira desse estagiário e ele vira uma referência no mercado. Ou ele vira meu sócio, ou ele vai para o mercado. Ou ele vai... Ou ele vira teu sócio ou vira teu concorrente. E esse não é o único motivo por qual eu transformo ele em sócio. Mas é um dos motivos. Um dos motivos que eu transformo. É ter um bom talento e não querer perdê-lo. Porque, por exemplo, eu até posso reter ele aumentando o salário dele. Mas é só salário. E quando ele tem a pele em risco junto comigo, sim, ele faz o que tiver que ser feito. Ou ainda, bicho, tu quer sair mesmo, tu quer abrir uma empresa, deixa eu ser teu sócio. Essa é a tua visão? Exato. E assim, se quiser sair, vai ter o apoio que eu tive quando eu decidi sair, por exemplo. Isso eu faço questão
de ser grato da minha história às pessoas que colaboraram para eu construir o que eu construí hoje. Por exemplo, o Adilson da Team Contabilidade, quando eu pedi demissão, ele me deu mobília para montar um escritório. Olha aí, cara. Então, tipo, eu sou muito grato a ele por isso. Ele me deu 2 mesas, 2 cadeiras, lixeira e grampeador, perfurador, as coisas que precisava para iniciar. Só não deu o computador. Só não, né? Tipo, não deu o computador. Ele deu tudo que ele tinha disponível. Que pra mim foi essencial. Essencial. Maravilha. A gente tava conversando aqui em off, né? Virou off. Né? Que o povo, desde que se tem lei tributárias no Brasil, desde que existe lei tributárias, desde que pedra é pedra, vamos dizer assim, existe aquele personagem que você citou aqui em off, né? Que é o coroa, qual é que é? O contador, né? A figura do contador, ele é muito... Ontem eu até tava em mentoria com o Wendel Carvalho e ele disse assim: quem é que compra uma Harley Davidson? É o contador, coroa, do bigodão, barrigudo, que quer se sentir jovem de novo na Harley Davidson. Então, cara, essa é a visão que o mundo tem do contador. E conversando depois com alguns amigos, de fato é esse tipo de visão que as pessoas têm. Uma pessoa de uma idade mais elevada que tá atrás de uma mesa cheia de papel resolvendo burocracia. Como é que é? É o coroa do barrigão atrás do balcão, como você falou. Tanto é que o contador é conhecido como guarda-livros. Guarda-livros. Isso é tradicional. E se a gente olhar para o conselho de contabilidade, a gente vê que normalmente pessoas de uma idade mais avançada que representam toda a classe. E não é o que acontece aqui. Não. Não é o coroa com barrigão, nada contra. A barriguinha até tem, mas a idade ainda não. Mas aqui vocês não usam papel. Não. E vocês um dos principais. Como eu posso falar? Um dos principais. Eita, rapaz, faltou agora a palavra. Eu falo assim, forma de trabalho, né? Sim. A contabilidade digital é o nosso modelo de negócio. Sim. Então a gente utiliza todas as tecnologias disponíveis no mercado para potencializar a capacidade de produção da gente, ficar mais rápido e utilizar as pessoas para fazer análise. Acho que todo mundo aqui deve Charlie Chaplin, o filme, aquele que é do cinema mudo, em que ele fica apertando o parafuso, fazendo um operacional ali repetitivo, movimentos repetitivos na época do Fordismo, na produção de massa da Ford. E aí ele fica apertando, e se ele para coçar, ele tem que correr lá, fazer mais rápido para voltar. Então, nesses momentos operacionais que são repetitivos, a gente põe softwares e robôs para fazer essa operação. E a gente utilizar o nosso time de humanos, dos meus sócios e meus colaboradores, para utilizar a mente, que é o que o robô não tem, analisar e propor soluções para o nosso cliente. Fazer um atendimento humano, né? Exato. Então a gente fica mais consultivo, a gente fica com um poder de impacto para com o nosso cliente muito maior do que estar preocupado em fazer a parte operacional atrás da mesa. Atrás da mesa. Olha aí que bacana. Muito bem. São 150 clientes hoje que confiam, né? E é necessário, porque é necessária essa confiança. Cara, porque imagina que dentro do escritório de contabilidade existe no mínimo 3 departamentos. O trabalhista que vai lidar com pessoas, o fiscal que vai calcular os teus tributos e o contábil que vai fazer a apuração do resultado. E a apuração do resultado nada mais é, bem bruto, receita, tudo que entra, tudo que sai, igual a resultado. Aí você descobre se está falido ou não, Exato. se está voando ou não. Exatamente. E para eu saber o resultado, eu preciso ter acesso à tua conta bancária, ao teu extrato. Então esse é um nível de confiança, eu vou saber o quanto você movimenta de dinheiro. Então isso já necessita uma confiança muito grande. E a falta dessa confiança, a malha fina está logo ali, né? A falta dessa confiança, o que ocorre na falta da confiança? O empresário omite informações do contador. Aí a malha fina vem, chama o empresário, notifica, multa, e aí o empresário tem que apresentar ao contador aquilo que ele omitiu. Eita, no caso, vem remediar em vez de ter prevenido. Exatamente. E aqui a gente faz exatamente esse trabalho de prevenção, confiabilidade. A gente deixa tranquilo o nosso cliente desde a primeira conversa, a gente explica tudo o que vai acontecer dentro do nosso escritório, ele sabe
previamente. Previamente. E a gente tem tanta experiência própria nessa questão, né? Desde a abertura da empresa até colegas próximos, né? A nossa experiência foi o seguinte, né? Eu fui primeiro atrás dos boletos em vez do em vez do dinheiro, meu irmão. E, poxa, eu tô na mídia, eu tô no rádio há mais de 10 anos, né? E eu lido muito bem com a informação, tal, enfim, vou abrir um portal de notícias, né? Na época o Super Conteúdo foi a primeira tentativa do Super Conteúdo, poxa, eu sabia que para lidar no meio político o pessoal pedia muita nota fiscal, né? CNPJ para ter mais confiança, para poder fechar negócio. E ao invés de... Aí onde eu esbarro exatamente na dificuldade que você teve. Network. Né? Pernambuco com 185 cidades, deputados estaduais, 49 deputados estaduais, 26 deputados federais, meio mundo de rádio, meio mundo de sites, tal, enfim, eu não conhecia ninguém além do pessoal da Câmara de Vereadores de Caruaru, né? E mesmo assim não tinha amizade com todos. E eu fui atrás de abrir um CNPJ no Simples. Inclusive até extintor de incêndio a gente teve que comprar, adquirir por conta do Simples, que nunca foi usado e nem tinha necessidade de ter sido comprado. Isso que você falou é muito importante. Não me recordo. Isso aconteceu com a gente, mas é muito comum acontecer. Muito comum. Abrir a empresa no momento errado e da forma errada. Por exemplo, o momento errado é a questão de que você ainda não fatura, de que você fatura o suficiente para estar no MEI. Se você não está com minimamente uma estrutura, uma previsão de faturamento que justifique a abertura da empresa e que subsidie o que custeie os custos de abertura, de impostos, não faz sentido você abrir. Trabalha mais no teu CNPJ, se possível abre o MEI, fortalece esse músculo da empresa, no momento certo você faz essa migração. Olha o que a gente tinha ali em 2016. 2016 eu pedi demissão da rádio para comprar um programa dentro da rádio, aí já foi uma carga tributária, uma carga financeira do horário, né? Aí eu tive que ir atrás de patrocinadores para o programa, beleza, deu numa boa, dava para programar o programa, mas aí não era só isso que a gente queria, né? Inclusive a gente era sócio. A gente ainda não era casado, a gente era colega, a gente trabalhou com marketing multinível lá atrás, né? E foi onde a gente se conheceu, através de uma colega da gente. E aí, meu irmão, a gente se esbarrou exatamente aí. E aí, a falta de gerência financeira também. Hoje é o que quebra 90% das empresas. Quebrou feio e ficou uma dívida zona, né, que a gente paga até hoje. E é isso que você falou, por exemplo, do extintor de incêndio. Essa regra mudou do tempo que você abriu para hoje. Hoje existe a Lei de Liberdade Econômica, em que, por exemplo, você era um portal de notícias. Isso. Era uma agência de notícias. Né? Você necessariamente não precisa de um ponto físico. Isso. Você não vai receber público. Por que você precisa de um extintor de incêndio? Se você não... Como uma boate, por exemplo, como uma academia que tem público toda hora, que está aquele aglomerado. Se ocorrer um incêndio, precisa de ferramentas mínimas para mais um portal de notícias que você trabalhar na rua, em casa, onde você quer. Você vai carregar o extintor de incêndio junto com você? Isso faz tanto sentido, essa questão de ter a sede ou não, que o primeiro teste que a gente fez, né, o camarada perguntou, e aí, onde que é a tua sede? Eu mostrei o portal para ele. Ele tirou foto do portal, tirou um print da tela para levar para o banco. Foi o primeiro lá. Foi lá na casa onde a gente morava, que era a casa da mãe dela, a gente morou primeiro lá, né? E foi lá, e aí, onde que é? Eu mostrei o site pro camarada. O camarada tirou a foto do site para levar para o banco, confirmando exatamente o que você está falando. E aí,
Um dos serviços que a gente presta aqui para os nossos clientes que também possibilita que a gente atenda cliente de todo lugar do mundo, é a sede virtual. Então hoje, esses tipos de serviços que estão enquadrados dentro da legislação de liberdade econômica que não exige um ponto físico, a gente põe o endereço aqui da nossa sede virtual. Por que a gente faz isso? Porque a gente ganha celeridade, porque a gente conhece a tributação do nosso município, tem mais acesso do que se eu tivesse que abrir uma empresa em São Paulo, eu ia precisar de um despachante para fazer isso para mim. Aqui a gente tem tudo sob controle. Então a gente, por exemplo, o cliente que a gente tem que mora no Japão, a empresa dele é aberta aqui em Caruaru. Isso eu trago recolhimento de tributo para minha cidade. Isso. Então eu colaboro com o potencial econômico do município e facilito o meu trabalho também. Então é um dos serviços que a gente serve aqui na rede contábil. Não falando mal do contador, que nos deu uma ajuda assim extraordinária, né? Nosso amigo até hoje, né? Mas muitas vezes a gente vai pela amizade do que pelo profissionalismo, né? Não que eles não sejam profissionais, são profissionais assim extraordinários. Até um abraço para vocês, eu não vou citar o nome de vocês aqui, mas eu tenho um carinho muito grande por vocês. A gente tem uma amizade muito bacana e não foi falta de experiência de vocês, pelo contrário, foi falta de experiência da gente, né? E quando falta experiência da gente e no escritório de contabilidade não existe aquela consultoria de saber qual é a realidade do cliente que está chegando, então o cliente que não tem experiência, ele quebra a cara. E não é culpa do escritório de contabilidade, mas culpa do cliente. Sim. Né? O escritório tem até um pouquinho, mas não é o essencial para quebrar o cara nunca. Aqui a gente tem até um processo de qualificação dos nossos clientes. Por exemplo, essa semana chegou uma pessoa que ele trabalha como um garçom e ele recebe cerca de 2 a 3 mil reais por mês. E ele tem um MEI. Até aí tranquilo. Só que ele foi convidado para prestar serviço para uma empresa. Precisaria de ele mais 2 ou 3 garçons. E ele queria cobrar para isso. E para isso ele teria que abrir um simples. Eu disse, olha, para o valor que você vai receber, é só pontual, tipo, não é um contrato que vai ser permanente, é só esse ponto. Não vale a pena. Mas mais vale a pena você negociar com as pessoas, cada um abre o MEI e vai. Ou faz no próprio CPF. Então, eu estou preocupado em crescer, muito preocupado em crescer. Mas eu quero crescer no longo prazo, não no curto. Então, se eu abrir a empresa desse cara, com 30 dias ele vai me procurar para fechar. Agora, se ele daqui a 10 anos for abrir uma empresa grande, ele me procura de novo porque eu dei a orientação correta a ele e não fiz ele perder dinheiro. Então eu estou preocupado no jogo do longo prazo, não no curto prazo. Aí, por falta de experiência da gente, é que eu pontuo novamente, a gente gastou muito dinheiro para abrir um simples que a gente não precisava, mas por falta de experiência, por eu achar que os políticos iam fazer negócio assim, e realmente fazem, mas um MEI na época já quebraria um galho extraordinário. Né? Continuar na rádio, sendo funcionário da rádio, e fazendo uma parceria, por exemplo, meio a meio, né? Faria uma diferença extraordinária. A gente não teria levado a rasteira que a gente levou, né? Porque quando você compra horário no rádio, e quem trabalha dentro do rádio sabe disso, né? Você vai ganhar o dinheiro, vai saborear do dinheiro que o dono da rádio saboreia. Porque dentro de um horário você coloca patrocinadores ali, entende? Pega uma porcentagem daquilo, vai para pagar o horário e o restante fica para você. Então, isso aconteceu com N pessoas, inclusive em TV aqui. Sim. E isso é público, eu posso falar aqui. Pessoal do Sem Minhas Palavras, antes era um programa privado. Só que a casa era de quem? A TV Jornal. O programa deu tão certo, que a TV Jornal olhou assim e falou: a gente vai manter o programa, só não vai manter vocês. Terminou o contrato. O programa tá lá. Mas o dono não, mesmo o dono virou a TV. Né? Eu conto história aqui porque é uma história pública, todo mundo fala na cidade e tal, enfim. E esse é o perigo de construir a casa no terreno de outra pessoa. Foi exatamente o que a gente fez também. Né? Eu sou muito grato à pessoa que me deu a oportunidade, porque eu trabalhei com ele durante praticamente 12 anos, né? Com algumas pausas, porque a gente fez uma amizade tão boa, cara. Aí eu pedi demissão em 2014, né? E 6 meses depois estava de volta trabalhando com ele. 2019, a mesma coisa, pedi demissão para ir para Bonito,
para coordenar a Verdade FM. 5 meses depois eu estava trabalhando de volta com ele. Então foi um camarada que me deu uma oportunidade assim, extraordinária. Né? Mas o terreno é dele. Exato. E aqui a gente está contando a experiência da gente, questão de empreendedorismo, do início. Né? Da falta de experiência e encontrar no meio do caminho um contador que mostre pra gente onde a gente está e que mostre pra gente o que a gente precisa fazer onde a gente está. Nesse momento. Para poder chegar onde a gente quer. Exatamente. E a falta desse suporte, a falta de informação fez a gente quebrar assim, extraordinário. Claro, a maior falta de experiência era da gente. Né? Aí tem uma outra experiência também, né, de um colega da gente, você até citou. Isso. Né? Como é que foi a história? Que ele era do Simples Nacional, mas por não ter uma consultoria, um acompanhamento, o serviço contábil era fazer o fechamento do mês, mandar para o escritório. Quando menos esperou, ele mudou de regime e foi lapado de imposto. Eu chamo esse tipo de contador de portador da má notícia. Sabe? Literalmente. Em algum momento da minha vida eu fui esse cara. Toda vez que o meu cliente me via, ele já fazia: puta merda. Oh, desculpa. Lá vem imposto pra pagar, lá vem boleto. Tem um jargão que o pessoal fala que o contador é uma taxa que ele paga para poder pagar imposto. E a gente não gosta de ser visto dessa forma hoje, né? Lógico que eu passei por esse período em que período de curva de aprendizado que eu digo. Então hoje a gente utiliza a tecnologia para fazer essa parte. Lógico, eu continuo entregando os impostos ao meu cliente, mas eu não entrego apenas os impostos. Eu mostro a ele como cortar custo, eu mostro a ele como potencializar a margem de lucro, eu mostro a ele o crescimento que a empresa teve nos últimos 12 meses, eu faço um planejamento tributário para reduzir a carga tributária. Então, por exemplo, quando tem cliente novo que eu pego, que ele pagava 10 mil de impostos, eu faço ele pagar 5 dentro da legalidade e cobro 3 de honorário. Ele economizou 2. Ou 2, exatamente. Mês, isso. Entendeu? Então, hoje... Aí quando ele... Já são 24 mil aí, mano. Quando ele olha pra mim e faz: vamos reduzir o teu honorário, eu fiz: eu reduzi 2 mil do que tu gastava, tu não tá gastando nada a mais pra me pagar. Então hoje a gente tem um ticket legal, a gente cobra bem, mas a gente entrega resultado. Então benefício, hoje, né? Muitas das vezes eu ligo pro meu cliente só para saber como tá o negócio dele, se tá andando bem, para conversar, não só para ser o portador da má notícia, entendeu? Então tem muito disso no mercado. É por isso, eu tô me sentindo em casa aqui, principalmente por você se preocupar com gente. O que é se preocupar com gente? Se preocupar é entender o cliente, entender a necessidade, né? E servi-lo exatamente ali na necessidade dele. Exatamente. Entende? Isso é atendimento humano. Tem uma frase que eu gosto assim, não é bem uma frase, é mais uma história. Você chega na farmácia, olha pro farmacêutico e diga: me dê o melhor remédio que você tem. Vocês sabem qual remédio o farmacêutico vai pegar? Ele não vai pegar nenhum, ele vai olhar pra tua cara e falar assim: exatamente. Não existe a melhor coisa para tudo. Você precisa entender a realidade atual do seu cliente para poder opinar. Então muitas vezes que você falou lá no início, eu não sei se foi nesse ou no que ficou off. Eu pergunto muito. Minha esposa às vezes não gosta. Eu pergunto tanto que parece que eu quero estar certo e provar que a pessoa está errada. Mas não. Porque eu acho que quem pergunta domina a conversa. Isso. E quando eu sento pela primeira vez com o meu cliente, eu só faço perguntar. E ele me conta. Ele já sabe os problemas que ele tem. Eu só interpreto e digo: você precisa disso. Então, não existe um modelo de contabilidade, não existe uma forma única de se trabalhar. Quando a gente conversa com cada pessoa, e é o cuidado com a gente que você falou, você tem que entender a realidade de cada um, o momento de cada um. Por mais que sejam empresas do mesmo segmento, podem estar em momentos diferentes, realidades diferentes. Uma pode estar com caixa sobrando, uma com caixa faltando. Então a gente tem que entender para poder começar a opinar. Eu só me considero assim apto para falar de um negócio depois que eu tô 30 minutos pelo menos ouvindo sobre ele. Não dá para eu chegar: tu pode fazer isso, isso e isso.
Com 30 minutos eu ainda me acho raso para opinar na vida financeira de alguém, entende? Então a gente precisa de fato de uma conversa bem profunda, dar confiança para que você abra os seus números para mim, para que eu consiga de fato te dar uma orientação que venha trazer algum resultado. Porque se eu der orientação que não vai trazer resultado nenhum, não vale a pena estar me pagando por isso. E vai ser um cliente com data de validade dentro do teu escritório, né? Exatamente. Não só como cliente, mas a empresa dele também vai ter data de validade. Exato. Eu tenho clientes aqui desde que eu abri o escritório, há mais de 6 anos. Uhum. Então, esses clientes que estão comigo é porque eu entrego um produto. Lógico que ao longo do tempo, o meu produto de antes, eu tenho vergonha dele. Porque eu comecei com o que eu tinha, eu fiz o melhor que eu podia no momento que eu tinha. Hoje, o produto que eu tenho é infinitamente melhor do que como eu comecei. E o cliente que está comigo desde lá, ele percebe essa evolução. Uhum. E me valoriza tão bem quanto. Isso em forma de pagamento de honorários e indicação. Então a gente cresce muito através de indicação dos nossos próprios clientes. Quando você faz um serviço bem feito, que você atende a necessidade, e voltando para a história da farmácia, não adianta eu te dar o melhor remédio, eu preciso dar o que você precisa. O farmacêutico vai olhar e falar, tá, tu quer o melhor remédio pra quê? Exato. E aí, não adianta, como se diz, né? Não adianta dar dipirona para dor no pé, dor na cabeça e dor na ponta do dedo. Cada dor tem a sua especificidade e você precisa dar aquilo que ele de fato necessita. É por aí. Você aprendeu que o network pode te levar onde você quiser. Sim. Né? E você falou aqui também que você, para poder trabalhar em um escritório de contabilidade aqui na cidade, você fez um grupo lá no LinkedIn. Sim. Né? E agora você quer trazer todo mundo para perto. Com um evento que você vai fazer. Que evento é esse? Cara, esse evento é eu e mais 3 colegas, sócios agora, né? O Misael, Israel e Tony Filho. A gente está montando um evento, dessa vez para contadores, onde a gente vai compartilhar. Porque essas 4 pessoas que eu citei, que são meus sócios atual, durante muito tempo a gente era o network de nós 4. Então quando eu tinha uma dificuldade, eu jogava no grupo, eles me diziam o que cada um estava fazendo no seu escritório, e aí eu pegava a parte boa de cada um e executava no meu. Da mesma forma eles falavam o que estava e eu falava o que eu fazia no meu. E a gente consegue pegar os erros de cada um, não errar isso, já ganha tempo, e também começa a reduzir o tempo da curva de aprendizado. Que é quando você está com pessoas que estão onde você quer chegar, você consegue encurtar esse tempo, só de não errar os mesmos erros. É por aí, imagina, né? Você está na faculdade hoje de jornalismo, isso é só exemplo. Né? Mas você tem acesso a William Bonner. Olha a tua curva de aprendizagem. Vai aprender muito mais. Como é que vai ser curtinha, né? E em pouquíssimo tempo você pode estar fazendo o que ele faz. Que ele leva a vida toda para poder fazer. Exatamente. E aí tem 2 maneiras de você fomentar esse network. Pagando por isso, como eu fiz e faço ainda, através de mentoria. Então, eu pago a pessoas que estão onde eu quero chegar para dizer a mim qual foi o percurso que elas fizeram. O que elas estão fazendo hoje que dá certo e eu aplico nos meus negócios. E através de networking com amigos, com colegas de profissão, que é essa proposta que o ConectaCon vem trazer agora, dia 20 de agosto. ConectaCon é o nome do evento. Exatamente. 20 de agosto. E como é que faz para a pessoa... É só para contador ou também para estudante de contabilidade? Estudante e contadores. Mas estudantes não que querem, por exemplo, seguir uma carreira para concurso público. Que querem empreender na contabilidade. Abrir seu escritório de contabilidade. Então vai ser uma oportunidade de tanto de aprendizagem, sim, mas também uma oportunidade de enriquecer o network. Exatamente. Né? Vai ter a oportunidade de não começar como você começou. Exatamente. Olha aí. E aí, por exemplo, lá vai ter diversos empresários contábeis da região, onde quem está estudando pode, ao invés de criar o grupo que eu criei lá atrás, pode só conversar com eles, me dá uma oportunidade. Eu estou pensando em fazer isso. Porque, no meu ponto de vista, a contabilidade ela não é o fim, ela é um meio. É uma porta para diversos outros negócios. Porque imagina que eu tenho acesso a quanto o cliente ganha, eu tenho acesso a quanto ele fatura e quanto ele gasta. Então, por exemplo, supondo que um contador ou um empresário está pagando um seguro
do carro próprio dele, muito caro, e eu tenho uma empresa parceira que... Cliente seu, né? Pré-cliente meu, que presta o mesmo serviço, cobrando menos. Eu faço o link dos dois, Isso. ganho um percentual e o meu cliente paga menos e o outro ganha dinheiro sobre isso. Olha aí. Então eu acho que a contabilidade ele é o meio. E esse evento ConectaCon é para conectar quem tem interesse em gestão e crescimento de negócios contábeis, onde a gente vai falar o que a gente faz nos nossos negócios. E a gente tem 2 plays a nível nacional que vem fazer essa palestra junto com a gente. Quando você fala plays, são pessoas... São escritórios, por exemplo, são os mentores que eu pago para aprender. Eles vão estar lá também. Quem serão? A gente tem o Robson Cavalcante, de Recife, e ele fatura Já tá aparecendo aí na tela, quase viu? 5 milhões por ano de contabilidade. Para quem é contador sabe o que eu estou falando, que isso é um número absurdo. Por quê? Em média, um escritório de contabilidade, no Brasil inteiro, tem entre 20 e 30 clientes. Então, quem tem acima disso está muito acima da média. Então, o cara está faturando 5 milhões, ele tem cerca de 2 mil clientes na base. Então, ele está nos 5 mil que eu quero chegar. Então, eu estou próximo a ele. E tem a Natália, de Recife também, que fala sobre departamento pessoal. Ela terceiriza o departamento pessoal, que é o departamento trabalhista, de diversos escritórios a nível Brasil. Yeah. Então, são modelos de negócio diferentes que a gente vai apresentar para o networking, porque, por exemplo, lembra que eu fui atrás dos meus sócios, os melhores em cada área para tocar a operação? Se você não quer fazer como eu, dividir a sociedade, você, por exemplo, pode contratar a Natália para fazer o seu departamento pessoal. Então, esse tipo de network, de apresentar formas de trabalhar com a contabilidade que a gente vai fazer lá. Desculpa a minha ignorância. O departamento pessoal seria o RH, não? Também, inclui o também. RH. Porque o departamento pessoal seria fazer o processo de contratação, exame admissional, assinar a carteira do colaborador, emitir o olerite, contra-cheque todos os meses, enviar a folha, enviar o funcionário para as férias, fazer demissão, rescisão do contratual. Esse é o departamento trabalhista. O RH, ele é mais potencializar o uso dos recursos humanos. Por exemplo, com treinamento, capacitação. Ativar o potencial, né? Exatamente. Você falou então, capacitação, né? Isso unido tem a força. Então você pode terceirizar isso, você pode terceirizar. Enfim, a gente vai apresentar o que os grandes players do mercado estão fazendo. Excelente. Então, dia 20 de agosto, né? Como é que o pessoal faz para participar desse evento? Cara, os nossos ingressos estão sendo vendidos no site do evento, que é conectacom.net. Lá você tem 3 tipos de ingresso para comprar e vai ser um prazer lá receber vocês dentro do nosso evento. O evento vai ser aqui em Caruaru? Isso, aqui em Caruaru. Estamos com um local reservado lá no WA Hotel. Espero que, do jeito que tá, a gente vai romper a quantidade que o WA possa atender a gente e possivelmente a gente troque. Vocês serão informados, mas será em Caruaru. Excelente, maravilha. Então conecta com dia 20 de agosto. Muito bem. E você tem muitos eventos por aí à frente. Claro que a gente vai guardar segredo por enquanto, né? Porque o que não é contado nem atrapalha, não é verdade? Exatamente. E foi muito bom, cara, estar junto com você. Eu quero agradecer aqui, nós queremos agradecer pelas portas abertas. Você que já acompanhava o Gente Ousada percebe a evolução, né? Iluminação, modelos de microfone aqui, né? Telão. Claro que a gente é muito grato pelos nossos inícios. Você percebe que foi cada história maravilhosa, extraordinária, né? A gente trouxe o Diego do Clube de Tiro, meu parceirão, gente boa, amigo pessoal meu, né? A gente trouxe o Silas CD, Edna da Mais Linda, quem mais? 9 episódios. 9 episódios. Cada história linda, 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 linda. Mas o que faltava a nós era a técnica, não a técnica de apresentar, né? Não a técnica de ser o anfitrião ou anfitriã, não. Era o áudio e também a qualidade de imagem, não é? A iluminação dentro do ambiente,
né? Você tinha uma luz assim cortando a cabeça, enfim. Mas a gente é muito grato pelos pequenos inícios. E se a gente não tivesse começado, não estaria aqui hoje. Exato, é aquilo que a gente estava conversando da curva de aprendizado. E como diria Mário e Sérgio Cortella, você fez o melhor, mas não o melhor do que alguém, o melhor possível que você poderia fazer no momento que você estava. Que foi o que te trouxe até aqui. Para esse momento. Que em algum momento você vai dizer, caraca, hoje, em algum momento você vai dizer que hoje, o que você está entregando é muito melhor do que você está entregando hoje. Então é o processo de evolução, de curva de aprendizado. E é natural. E quando você se permite passar por isso, quando você se desafia e começa, é o que eu estava dizendo. Eu tenho vergonha daquele primeiro produto que eu tinha. Mas eu só tenho vergonha porque eu comecei. Porque se eu não tivesse começado, talvez eu não estivesse aqui onde eu estou hoje. É verdade. Se você olhar o nosso primeiro podcast, né, o Diego foi muito bondoso com a gente. Que para a estrutura que o camarada tem, que é o CTA, que eu sou fã, cara, do CTA. Sou fãzaço do CTA. E tá virando o maior clube de tiro da América Latina, meu irmão. Sim, eu faço parte. Olha aí. Mais da família CTA. Entende? Essa arena que ele tá construindo ali pertinho de São Caetano, né? Entre Caruaru e São Caetano. Mais uma filial ali em Santa Cruz Capibaribe, né? A estrutura que ele tem aqui em Caruaru, o clube de tiro que ele vai abrir em Tamandaré. Começou as construções. Entende? Então, meu irmão, eu sou fãzaço. E ele teve a bondade de ser o primeiro entrevistado da gente. Diga aí. Né? Se você olhar para os cortes que eu fiz, né, na pós-produção, os erros e tal, enfim, mas aí a gente vai, foi em fevereiro, mas eu falei para ela, digo, eu coloco no ar esse projeto que eu tenho engavetado desde 2014, né, que o projeto Gente Ousada era só áudio, né, e por várias vezes foram só áudio, né, eu te contei aqui ontem, que o primeiro podcast foi o Rádio Coach, né, em áudio, com o nosso como é que é? Padrinho de casamento, né, que é o Egma Bezerra, Master Coach, que inclusive vou trazê-lo aqui, você vai ter a honra de conhecê-lo, ele vai ter a honra de conhecer você, né? O Rádio Coach, muitos dos nossos ouvintes até hoje perguntam na rua, e aí, tal, enfim, achavam tão bom, porque era um quadro tira dúvida e tal, enfim. E aí em 2019 a gente lançou o Golcast, né, que a gente pegou o G do Gente e o O do Ousada e fez o Golcast, inclusive tem 5 episódios bônus para vocês aí, são episódios maravilhosos dentro do Spotify, onde a gente está, né, dentro do Apple Podcast também, que inclusive o áudio desse podcast vai estar nessas plataformas de áudio, porque o nosso podcast é áudio e vídeo. Show, né? Não posso assistir, quando o celular apaga a tela, né, o YouTube não continua tocando, né? E no Spotify, no Apple Podcast, eu posso ouvir em qualquer lugar. Eu posso ouvir dirigindo, eu posso ouvir lavando os pratos, eu posso ouvir na academia, eu posso ouvir correndo. Então a gente achou por bem desde o início, né, até por conta da nossa experiência com áudio, colocar lá nessas plataformas de áudio também, né? E dentro, como eu falei, tem esse Golcast, tá? Falando de filho, falando de relacionamento, falando de finanças também, né? Com Pedro Neves, que é economista, que eu quero trazê-lo aqui. Se você ainda não o conhece, vai ter a honra de conhecer ele e ele tem a honra de conhecer você também, né? Inclusive ele é hoje colunista de economia da TV Asa Branca e da CBN, Pedro Neves. Então é uma amizade bacana também, né? A gente passou por muita coisa, né? Muita coisa. E cara, a gente vai ter uma nova experiência também com o Super Conteúdo. Foi um domínio que eu registrei lá em 2016, coloquei no ar, apresentei um produto de uma forma, mas agora em 2022, né, a gente com muito mais experiência, e a experiência faz com que a gente poupe tempo e faça melhor, né, Thiago? Exatamente. Então a gente em breve vai estar lançando aí o superconteúdo.com, né, um novo portal de notícias, não só aqui de Caruaru, mas de Pernambuco e do Brasil, certo? E vai ser importante demais. Mas aí, Thiagão, como é que o pessoal encontra você nas redes sociais?
Cara, o meu perfil pessoal eu falo muito sobre gestão de negócio e finanças. Não falo muito sobre contabilidade. É Thiago Costa Moura no Instagram. Você vai ver lá, tem vários conteúdos sobre gestão de negócios. E o da Rede Contábil é Rede Contábil Brasil. Você vai... Também tem sobre gestão de negócio, tem sobre tributos, tem sobre demissão do funcionário. A gente tira todas as dúvidas e sempre responde caixinha de pergunta para poder sanar as dúvidas da nossa audiência. E é exatamente isso que eu ia falar, né? Principalmente conteúdo em vídeo, né? Exato. Você percebe, se você entrar aqui no Rede Contábil Brasil, @Rede Contábil Brasil, você vai perceber a qualidade, né, do conteúdo que vocês têm. Vídeos curtos, rápidos e que sanam uma dúvida. Linguagem fácil. Inclusive, quero parabenizar o seu marketing, né, também, por estar fazendo esse trabalho tão bem feito. É a Verônica, gente boa, que eu tive a honra de conhecê-la aqui também, né? E aí, dona Dê, como é que o pessoal faz para encontrar você nas redes sociais? No Instagram, Andresa Torres BR, e você também me encontra no meu canal no YouTube, Ricamente BR. Maravilha. A Dê, que é gestora financeira. Maravilha. Né? Gestora financeira de formação, ama. Um dos meus sócios aqui planeja mudar de carreira para gestão financeira. Ele já investe atualmente em bolsa de valores há algum tempo e a gente está arrumando uma maneira de ajudar ele a fazer essa transição de carreira para ser mais um serviço que a rede vem a oferecer no futuro. Mas é um nicho que vem crescendo muito no mercado, né? Gestão financeira. De você ajudar a pessoa a sair da dívida, começar a poupar e passar a investir e fazer o dinheiro trabalhar por você, não você pelo dinheiro. Excelente. E a Dê ama isso. Ama. Eu sou de humanas, né? E ela de exatas. Então, casamos. E no Instagram você pode me seguir, @JoalisonFarias. Agora, dona Dê, a gente fala, né, das redes sociais do Gente Ousada. A gente não falou no início, até por questão estratégica, né? Tem Gente Ousada aqui no YouTube, certo? Tem lá no Instagram, que a gente tem Gente Ousada, só Gente Ousada, Isso. E também nos siga no TikTok. Viramos TikTokers. Tá com os cortes lá. Agora, com o novo estúdio, certo? Essa estrutura bacana que o Thiago está possibilitando com a gente, essa parceria, onde ele vai aparecer em tudo que se diz referente a Gente Ousada, aí também super conteúdo, né? A marca dele vai aparecer tanto aqui no Gente Ousada quanto também no super conteúdo, né? A gente vai agora ter mais possibilidade de ter cortes, né? Vão ser mais cortes dos nossos convidados, pelo menos 5 cortes de cada convidado, tanto lá no Instagram quanto no TikTok da gente, né? A gente vai poder enviar também para os nossos convidados. Um exemplo disso você vai perceber na semana, durante a semana. Depois que você assistir aqui, vai lá no perfil do Thiago, segue o Thiago, né? Que é Thiago Costa Moura, e é o Thiago sem o H. Exatamente. Thiago Costa Moura. Meu nome completo. Tá aqui na tela. Tá aqui na tela. Você já vai ver esses cortes lá, né? Cortes bacanas, certo? E esses cortes também vão lá pro @Gente Ousada e também pro TikTok, certo? E em breve a gente vai estar no Rumble também, tá? O mesmo conteúdo que vai estar no YouTube vai estar também no Rumble. Então vai ganhar todos os lados, né, Thiago? Então foi uma honra. Eu que agradeço. Essa conversa. Né? A gente vai ter várias conversas também. Essa primeira foi a tua história, a história da Rede Contábil, algumas experiências aqui, a nossa também, de colegas, mas você vai voltar nessa sala aqui sempre, tá? Pra gente falar de assuntos específicos, né? Porque, tipo, uma vez por ano vai ter gente aí querendo fazer, aliás, é necessário fazer, é obrigatório fazer a declaração de imposto de renda, né? E todo mês tem assuntos diferentes aí na economia. Sim. O Brasil gira em torno da economia, né? A economia é a bola da vez e sempre foi, e nunca vai deixar de ser, né? Então o Thiago é uma carinha aqui que você vai ver sempre dentro do Gente Ousada, mas com assuntos sempre diferentes, mas sempre essenciais, né, que vai facilitar a sua vida. O que vai facilitar a sua vida. Então, Thiago, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado.
E aí, qual é a frase que você diz aí para os nossos telespectadores, internautas que estão começando a empreender com você uma vez na vida começou? O que eu tomo como aprendizado para minha vida e o que foi que mudou a chave assim dos meus resultados foi estar próximo de pessoas que estão onde eu quero chegar, fomentando o network, mas não em forma de interesse, mas de você servir para ser servido. Então, se você paga uma mentoria e você consegue, mesmo pagando, agregar valor de alguma forma para o teu mentor, ele vai ter reciprocidade e vai devolver mais do que aquilo que você pagou. E quando não é pago, que você consiga oferecer ao teu colega, ao teu parceiro de negócio, algo em que ele sozinho não conseguiria, para que ele em algum momento, naturalmente, não cobre por isso, não faça esperando, te devolva de alguma maneira por algo que você não esperava. E no momento em que você não tinha mais a quem recorrer, essa pessoa vai ser a pessoa que vai te estender a mão. Suporte ali, né? Exatamente. Maravilha. Então, fica aí, né? Essa frase que não é só uma mera frase, não é, mas que pode ser o ponto de inflexão da sua vida. O ponto de inflexão é o antes e depois. Sim. Foi assim comigo. Cara, estar perto de quem você está perto de quem já chegou onde você quer chegar, mesmo que você pague por isso. É exatamente isso. Imagina, como você falou, o exemplo do William Bonner é sensacional. Você está estudando jornalismo e tem a oportunidade de passar uma semana com o William Bonner, ele te ensinando tudo o que ele fez durante a vida. Aí ele vai dizer: teve um dia que eu fui brincar ao vivo no Jornal Nacional, deu merda. Nunca brinca no Jornal Nacional, cara. Nunca mais tu vai fazer isso, sabe? Então, já aprendeu com o erro dele. Não precisa errar a mesma coisa. Então você economiza tempo. E tempo é o mais escasso. É a moeda mais escassa que a gente tem, né? É a moeda mais rara que a gente tem. E a gente fala, e tem gente que não concorda, tipo, tempo não é escasso. Tá, para de delegar e faz tudo só. Pra ver se tu vai conseguir ter o resultado que tu tem. Tempo não é escasso não, então chegou lá em 11 da noite, 59 minutos, coloca aí a mesma sexta-feira, vai começar a sexta-feira de novo, então não vai. Então assim, e principalmente quando você começa a crescer, você percebe que se você não tiver um time para delegar, você não consegue fazer metade do que você faz com o seu time. Então, o seu tempo é escasso. Quando você tem pessoas, você vai aumentando esse tempo. Se você trabalha 8 com a equipe, por exemplo, com mais uma pessoa, você vai trabalhar 16 dentro de 8, né? Exatamente. Você vai trabalhar 24 dentro de 8 e por aí vai. E aí, você quer trabalhar quantas horas dentro de 8, Thiago? Hoje o meu objetivo é trabalhar aí 4 dias por semana no máximo. Não, eu falo assim, tipo, com 4 funcionários, 4 vezes 8 dá 24 horas. Exato. Você trabalhou um dia completo em apenas 8 horas. O meu objetivo é ter uns 100 colaboradores para que eu consiga trabalhar aí, sei lá, 240 horas por dia. Você vai trabalhar 800 horas em um dia. Olha aí, meu irmão, o quanto colaborador faz. Isso vai dar capacidade de atendimento para os meus clientes, né? Olha aí, que maravilha. E essa foi, Dona D, a 10ª edição do Gente Ousada. Esse foi um programa essencial. Se foi essencial para você, compartilha, tá? Que talvez o seu colega aí tá com a mão na cabeça pedindo, pelo amor de Deus, para ter esse mesmo conteúdo que você teve, certo? Ó, compartilha esse episódio, segue o Thiago lá nas redes sociais dele, segue a Rede Contábil, porque mesmo que você não se torne agora cliente do Thiago, cliente aqui da Rede Contábil, mas dentro das redes sociais da Rede Contábil você vai aprender muito, 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 entende? E o Instagram da Rede Contábil, né? E também o canal no YouTube que está aparecendo aqui da Rede Contábil pode ser, sabe, o ponto de inflexão da sua vida, né? E você vai se apaixonar assim pela empresa de forma extraordinária. De forma extraordinária. Certo? Então, e esse foi a 10ª edição do Gente Ousada Podcast. E agora, o Gente Ousada Podcast tem um novo slogan, né? Destrave o seu futuro
agora. E gente ousada, destrave o seu futuro agora. Até a próxima então.